A paz do Senhor novamente. Para você que está em casa, seja muito bem-vindo. Vamos agora ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bem, hoje nós estamos encerrando a série de que falamos? Prosperando em Deus. Eita glória, os pastores estavam aqui. Amém. Prosperando em Deus. Fale para essa pessoa que está do seu lado. Deus deseja prosperar a tua vida. Senhor, com esse ânimo eu não ia acreditar. Deus deseja prosperar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, obrigada. A palavra de Deus vai dizer em Jeremias 29:11, um versículo que você bem conhece, que fala assim: porque eu conheço os planos que eu tenho a seu respeito, são planos de bem e são planos para prosperar a tua vida. Não são planos de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então aquilo que o Senhor tem para a sua vida, Ele anela, Ele deseja ver você bem, ver você feliz, ver você crescer, ver você prosperar. Essa palavra ela tem sido um pouco muito, enfim, deturpada no Evangelho, porque a prosperidade ela não só fala de finanças, e ao longo dessas mensagens os pastores têm falado muito disso. É claro que o Senhor deseja também prosperar as tuas finanças. Pode abaixar um pouquinho aqui, por favor. Mas a prosperidade é ter tudo aquilo que você precisa para cumprir o teu propósito. Isso é prosperidade. É você ter tudo o que você precisa para cumprir esse plano de bem que o Senhor tem para a sua vida. Salmos 35:27 fala assim: cantem e alegrem-se aos que amam a minha justiça e digam continuamente: seja engrandecido o Senhor, que ama a prosperidade do teu servo. Então o anelo do Senhor é fazer com que você floresça aonde você está plantado, que você cresça, que você dê frutos, que você seja uma pessoa realizada em todos os níveis da sua vida. E essa é a verdadeira prosperidade. Quando nós encontramos o porquê nós estamos aqui, nós podemos cumprir isso. Amém? E quando eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, sobre esse tema, falei: Senhor, o pastor Mito e o pastor Tiago já falaram assim, o mais importante, que são os princípios da prosperidade, a obediência, a semeadura. O pastor Tiago falou da prosperidade espiritual, aquilo que o Senhor quer fazer brotar na sua vida. O pastor Mito falou sobre a obediência, sobre o dar, Essa é a lei da prosperidade, que você não pode reter, mas é tudo aquilo que o Senhor deu para que você possa semear na vida de alguém. E então o Senhor me levou a história de Jacó, e ela se encontra em Gênesis, a partir do capítulo 27. Nós não vamos ler agora. Eu quero te falar um pouquinho da história de Jacó, que certamente você já conhece, mas o Senhor me ministrou. A princípio eu li e falei: Senhor, prosperando em Deus. E o Senhor me mostrou 5 coisas através da vida de Jacó, 5 passos que podem te levar a prosperar. Então, se você tem um lápis, uma caneta no seu telefone, você pode anotar. E não porque eu estou aqui falando, mas porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela pode mudar a nossa vida e a nossa história. Amém? O primeiro passo que te levará a prosperar, certamente, sem errar, é a bênção e o favor de Deus. Meu querido, se Deus não estiver presente nos seus negócios, nas suas decisões,
certamente não irá bem. Se o Senhor não for o centro da sua vida, tudo aquilo que você fazer pode até dar certo, mas em algum momento vai ser como se fosse construído em areia. A bênção e o favor de Deus é o mais importante para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida. Você sabe que o Senhor fez uma aliança com Abraão. Abraão teve Isaque, o filho da promessa. E Isaque, juntamente com Rebeca, teve Esaú e Jacó, gêmeos. Esaú nasceu primeiro, então com direito à bênção da primogenitura. Mas em um dado momento, Isaque já velho, ele chama o seu filho Esaú, ele fala: filho, faça uma comida para mim, porque eu quero te abençoar. Rebeca tinha escutado isso, e ela arma toda uma situação, e ela prepara o seu filho Jacó para estar como Esaú, e assim ele consegue, alcança, toma, por dizer, essa bênção de Isaque. E eu fiquei perguntando a Deus: Senhor, essa bênção, Jacó meio que roubou, tomou essa bênção. Mas o Senhor me mostrou que aquilo que Ele queria falar comigo é que Jacó representa eu. Jacó representa você. Jacó já tinha uma promessa, que a bênção estaria sobre ele, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Talvez ele usou um método humano, mas você entende que eu e você, nós estávamos perdidos, considerados como traiçoeiros, enganadores, pecadores, e uma graça nos alcançou. Você sabe o que é graça? É favor imerecido. Jacó recebeu um favor imerecido. Ele recebeu uma bênção imerecida que fez toda a diferença na vida dele, mas assim sou eu e você. Nós fomos alcançados por um favor tão grande, mas imerecido. Só que Efésios me garante que Ele já me abençoou, Ele me escolheu, Ele, antes de eu nascer, o Senhor já tinha um plano para a minha vida. Através do sangue de Jesus, essa dívida foi tirada e o favor imerecido do Senhor me alcançou. E Ele diz que Ele me abençoou com tudo o que eu preciso nas regiões celestiais. Então lembre-se, prosperidade não é ter muito dinheiro, prosperidade é ter tudo aquilo que você precisa para cumprir o teu propósito. E o Senhor já te alcançou com essa bênção. O favor do Senhor já está sobre a sua vida. Para prosperar em tudo o que você fizer, a bênção do Senhor precisa estar. Assim que antes de fazer qualquer decisão, chame aquele que já te viu no futuro para te dirigir. Antes de tomar qualquer iniciativa, clame pela bênção, pelo favor, pela graça do Senhor. Mas você sabe que é interessante que nós vemos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que receberam tamanha graça e favor, mas por não cumprir princípios, perderam o favor do Senhor. Então, é possível, quando nós não cumprimos princípios, nós corremos o risco de perder o favor do Senhor. Isso é algo que você jamais quer. Nós podemos ver isso na vida de Sansão. Sansão nasceu com uma linda promessa. Sansão nasceu para ser um grande homem, próspero em todas as áreas. Mas por um ato de desobediência, ele perde a graça do Senhor. Da mesma maneira, Saul, dentre de milhares de pessoas, foi escolhido a dedo pelo Senhor. A unção, o favor, a bênção, a graça estava sobre a vida dele. Mas por um momento de desobediência,
ele perdeu o favor do Senhor. Então, para prosperar, você precisa da bênção, do favor do Senhor. Mesmo imerecido, Jacó recebe uma palavra que muda o destino dele. Jacó recebe uma bênção que muda toda a trajetória dele, que muda toda a sua família, toda a sua geração. Isso quer dizer que um ato de obediência ou desobediente pode afetar todas as suas gerações. Então, para prosperar, você precisa da bênção, do favor do Senhor. A segunda coisa, o segundo passo que te levará a prosperar, são alianças corretas e conexões divinas. Você sabe, ninguém conquista nada sozinho nesse mundo. Ninguém consegue chegar ao topo sozinho. Você vai precisar de pessoas, mas de pessoas corretas e pessoas chaves. Pessoas que possam te impulsionar para o seu propósito. Sabe o que é interessante? Em Gênesis 28:1, Isaac, depois que ele abençoou, descobriu o que aconteceu, ele chama Jacó novamente e ele declara essa bênção agora da maneira, correta, por saber, como se ele tivesse perdoado aquele ato, e ele abençoa Jacó novamente, mas ele dá uma direção para Jacó. Gênesis 28:1 diz assim: Isaac chamou Jacó, abençoou e ordenou-lhe: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Essa é a única ordenança que Isaac dá para Jacó. Ele fala essencialmente o que ele está dizendo. Ele: cuidado com quem você vai fazer alianças. Porque essa aliança, esse relacionamento pode definir o seu futuro. Você pode ser abençoado, próspero, dependendo com quem você se conectar. Existem pessoas que chegam na nossa vida para abrir portas, para destravar algo, para nos ensinar. Mas da mesma maneira, existem pessoas, muitas vezes, que nós fazemos alianças, que estão nos parando, que estão nos impedindo de prosseguir. Então, cuidado com quem você faz negócios. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você compartilha. Cuidado com quem você conta os seus sonhos, os seus planos. Cuidado com quem senta, tem acesso ao teu coração. Porque alianças e conexões divinas podem te levar, podem te impulsionar, podem te fazer prosperar. Conexões divinas te dão acessos a coisas divinas. E nós temos que estar atentos para quem Deus coloca no nosso caminho. Porque elas podem ser um canal de bênção, assim como você pode ser um canal de bênção na vida de alguém. Eu declaro que neste novo ano o Senhor colocará pessoas chaves na sua vida. Que Deus colocará conexões divinas que vão destravar, que vão abrir portas para você. Você crê nisso? Aleluia! Você não será enganado, você não será roubado, você será próspero, porque o Espírito Santo vai te alinhar com as pessoas corretas. O terceiro passo que eu aprendo com Jacó, que te levará a prosperar, é ter a capacidade de aprender. De se preparar, de se dedicar e de se esforçar. Olha que interessante. Jacó, ele sai como um errante. Depois que o pai dele dá esse direcionamento para ele, ele obedece, ele entende e ele vai à procura das pessoas corretas. Só que ele sai sem nada. E ele chega a um determinado lugar e ele se encontra com os servos de Labão, o seu tio, e ele avista então Raquel
o qual era pastora de ovelhas. Jacó não sabia pastorear. Raquel já era pastora de ovelhas. Labão já tinha um rebanho grande. Jacó chega sem nada. Você precisa entender, se você ler a história, Jacó chega com uma mão atrás e uma mão na frente. E ele sai completamente próspero dali. Mas porque ele teve a capacidade de se submeter e de aprender. Quando você lê a história, você vê que Jacó trabalhou, foi por amor, mas trabalhou e trabalhou duro para conquistar a confiança, mostrou serviço, e não só isso, ele cuidou daquele rebanho como se fosse dele. Sabe o que é interessante? Antes de Deus te dar, colocar na tua mão o que é teu, Ele vai colocar na tua mão algo que é de alguém. Sabe por quê? Porque Ele vai testar o teu coração, porque Ele vai testar a tua motivação, se você é capaz de cuidar o que é de alguém como se fosse seu. Isso vai testar a sua fidelidade. O espírito de excelência. Sabe o que? Então você limpa aquele banheiro como se fosse seu, para que Deus possa te dar uma companhia na sua mão. Cuida daquilo que você está fazendo agora. Dê o seu melhor naquilo que você está fazendo agora, porque Deus está testando a tua fidelidade, para que quando Ele colocar na tua mão, Ele sabe que o seu coração está no lugar certo. Você sabe, quando nós estamos trabalhando para outras pessoas, prosperidade também exige um processo na nossa vida. Ninguém nasce rico por dizer da noite para o dia. Ninguém cresce, ninguém fica bom da noite para o dia. Requer um processo de aprender, de se dedicar. Exige esforço, exige submissão. E muitas vezes você vai passar por humilhação nesse processo. Mas Deus está testando o teu coração, porque quando você estiver aqui em cima, você vai saber dar honra ao próximo. Você vai saber abençoar ao próximo, porque você já esteve lá. Então você sabe como é que é. Então o terceiro passo para alcançar a prosperidade é ter a capacidade de aprender. Jacó se submeteu a Labão, aprendeu com Raquel como pastorear. E ele saiu de lá, o seu rebanho era tão grande que eles não podiam estar juntos. E Deus multiplicou a riqueza de Jacó muito mais do que Labão. Mas se você ler a história, ele trabalhou para conquistar confiança e mostrou a sua fidelidade. E diz que ele cuidava do rebanho de Labão como se fosse o dele. A prosperidade, ela requer maturidade. Muitas pessoas alcançam o topo, por dizer, rapidamente, mas o seu coração está deturpado. Quando você passa pelo processo, quando você aprende com o processo, quando você permite que o processo te dê maturidade, quando você chegar lá, você nunca vai desonrar a Deus e desonrar o próximo. Então, se você está passando por essa fase de treinamento, se alegre, porque aquilo que o Senhor tem para a sua vida é grande e poderoso. Se submeta ao processo, se dedique, se esforce, trabalhe com excelência, porque mesmo que ninguém está vendo, tem um Deus que vê. Tem um Deus que vê. Tem um Deus que está anotando, que está vendo, e essa semente que você está plantando em algo que é de alguém, um dia vai crescer e florescer na tua vida. Amém? Dê o seu melhor. O quarto passo que te levará a prosperar é depender de estratégias divinas. Você sabe que o Senhor, Ele é quem nos dá a capacidade, a inteligência, se junta ao nosso esforço, à nossa sede de aprender. Mas chega um momento que você depende da intervenção divina. Você nunca pode esquecer que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum sem a intervenção divina do Senhor. Você sabe o que é interessante? Os filhos de Labão começam a fazer contendas de Jacó. Começam a falar mentiras, que Jacó estava roubando o rebanho de Labão.
E a Bíblia relata que em uma certa noite o Senhor dá um sonho a Jacó. Mas não é só um sonho, o Senhor dá uma estratégia para ele. Os rebanhos são divididos. E Labão fala, você vai ficar com os rebanhos que são malhados, manchados, salpicados. E a estratégia de Jacó é que ele corta uma vara em listras. E ele coloca perto de uma fonte. E quando os rebanhos estavam no tempo do cio, do acasalamento, eles se acasalavam ao redor daquela fonte. E ao olhar para aquela vara, isso é uma intervenção divina, o rebanho que Labão tinha falado que era para ser de Jacó, procriava mais, dava mais, eram os mais fortes. Então, quando iam fazer a contagem dos rebanhos, Labão tinha um pouco e Jacó estava multiplicando. Jacó teve um sonho, recebeu a estratégia divina e aplicou aquilo que o Senhor deu a ele. Entenda, sem a intervenção divina do Senhor, você não vai conseguir chegar ao lugar desejado que o Senhor tem para você. Busque estratégias divinas. O Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Um dia eu estava ouvindo o pastor Dale Brown, ele fala assim, peça uma ideia ao Senhor. Só peça uma ideia. Peça que Ele te dê a criatividade, te dê uma ideia. Isso pode mudar a sua vida. E ele conta no seu testemunho, o Senhor deu uma ideia para ele, ele se tornou bilionário. Não é sobre ter o dinheiro, é sobre depender da fonte. É sobre ouvir o que vem do céu. É sobre não somente depender do natural, nós temos acesso ao que é sobrenatural. E a estratégia que vem do céu pode mudar hoje os seus negócios, a sua vida, pode mudar a sua história. Jacó prosperou porque ele ouviu uma estratégia divina. Já estamos caminhando para o final. E o quinto passo que pode te levar a prosperar, e esse é o mais lindo de todos, né? Por dizer, é que você precisa transbordar em quem está ao seu lado. Jacó quer sair com a sua família. O seu rebanho já é grande demais. Eles já não podem estar todos juntos. Então ele pega Raquel e Lia, os seus filhos. E Labão faz uma declaração muito poderosa. Labão diz assim: se eu tenho achado graças aos teus olhos, fica comigo, pois eu tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. Você é o canal da bênção. O Senhor, Ele te dá para que você possa prosperar, para que você possa transbordar sobre a vida de alguém. Como o pastor falou, nós não podemos ser represa. Nós precisamos ser um rio que flui, que flui. Quanto mais flui, mais ele recebe. Quanto mais flui, mais ele recebe. A fonte é inesgotável. Então não retenha. Se eu poderia te dar um conselho, que eu aprendi isso, eu guardo no meu coração, é que quanto mais você dá, mais você terá. Isso é uma lei que não falha. Acredite, não falha. Mesmo quando você não tem, esse sacrifício Deus honra. Quando você dá e tira da onde não tem, acredite. Quando você transbordar na vida de alguém, mais da fonte chega até você. E Jacó faz isso. Aonde ele está, ele se torna um canal de bênção. E ele abençoa e ele transborda. E ele abençoa e ele transborda. Seja um rio que flui, que transborda na vida de alguém. E você verá a prosperidade do Senhor te alcançar. Então lembre, a bênção do Senhor, ela está sobre você. O favor do Senhor está sobre você. Cumpra os princípios, preserve o favor do Senhor em obediência. Cuide com quem você faz aliança. Esteja atento às conexões divinas. Se esforce,
aprenda, faça tudo o que vier à tua mão com excelência, se dedique, cuide daquilo que está aos teus cuidados agora. Seja fiel no pouco, seja fiel aonde você está plantado. Busque estratégias divinas. Deus quer dar ideias novas a você, inovadoras a você. Transborde em quem está ao seu redor. Não retenha, a bênção está em dar. Amém? Feche teus olhos. Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua presença. Obrigada porque o Senhor nos escolheu e por uma decisão de amor, o Senhor decidiu nos abençoar e derramar sobre nós um favor imerecido, uma graça que nos alcançou. Senhor, nós não teremos como pagar, Senhor, não teríamos como pagar essa dívida, e nem que se nós dessemos a nossa vida por completo a Ti, não seria suficiente para retribuir tão grande amor e misericórdia. Senhor, obrigada porque os Teus planos são melhores, os Teus pensamentos são melhores, Senhor. Deus, eu quero declarar que ano de 2022 será um ano do sobrenatural, será um ano onde os teus filhos prosperarão, onde os teus filhos florescerão, onde os teus filhos crescerão e darão frutos, serão frutíferos, aonde eles pisarem, aonde eles tocarem, será abençoado e próspero. Espírito Santo, nos ajuda a cumprir os princípios, nos ajuda a perseverar na fidelidade, nos ajude